Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, o assunto está bombando e eu acho que nada melhor, eu acho não, eu tenho certeza que nada melhor do que ouvir o jurídico da Federação Paraense de Futebol para explicar o que está acontecendo e por que o Campeonato Paraense de Futebol 2025 paralisou antes das suas quartas de final. Então, eu recebo André Cavalcante, o responsável jurídico, para falar um pouco com a gente, tentar explicar tudo o que a federação podia, não podia, deveria, não deveria ter feito. André, bom dia para ti, que a gente está gravando cedo, né? Um grande abraço para ti, meu irmão. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos, quiçá milhares e milhões. Não, milhares, quiçá milhões de fãs aí, adeptos do canal. Muito prazer, é legal sempre falar contigo, falar com os teus seguidores. E nesse momento, principalmente, muito importante a gente esclarecer muitas dúvidas que foram surgindo aí no decorrer dessas últimas horas, dos últimos dias, na cabeça dos nossos torcedores, que são a mola propulsora do campeonato, né? Então, a gente está à disposição para esclarecer o que a gente precisar esclarecer. Eu nem vou fazer muito lari, como diz o Pinduca, porque eu quero ser direto, reto, e o André vai tentar explicar para ti que está assistindo da forma mais direta possível. Enfim, só deixa o teu like, te inscreve no canal, faz tudo aquilo que você sabe para eu trazer assim pessoas desse garbo e dessa elegância. André, como a gente conversou, eu queria que, se tu pudesse explicar de forma simples para a galera, qual é a real bronca? Primeiro, porque parece que todo mundo sabe o que é, e como tu quer que todo mundo entenda, nem todo mundo sabe. Qual é a real bronca que aconteceu para o campeonato ser paralisado? Olha, Paulo, primeiro é bom que as pessoas entendam que todo campeonato profissional ele possui basicamente dois regulamentos, né? Que é o RGC, o Regulamento Geral das Competições, que, como o nome fala, é um regulamento geral, é um regulamento da federação, que engloba não só o Campeonato Paraense, mas também o Sub-20, o Campeonato Feminino, enfim, todas as competições que a federação promove. E tem o REC, que é o Regulamento Específico da Competição, que é, como o nome também fala, é o regulamento para aquela competição, especificamente para aquela competição. E esse regulamento, para que as pessoas entendam, inclusive por força de lei, ele é um regulamento que ele é altamente debatido. A federação propõe uma redação, existem várias reuniões prévias, onde os clubes podem se manifestar sobre os diversos artigos, as diversas disposições desse regulamento, até que se culmina com o que a gente chama de conselho arbitral previsto na Lei Geral do Esporte, que é a reunião de todos os clubes que estão envolvidos naquela competição para aprovar esse regulamento. Após a aprovação desse regulamento, ele é publicado, há um prazo de impugnação, inclusive posterior, e aí ele tem que a versão definitiva ser publicada com 30 dias da competição. Portanto, não há como se alegar desconhecimento das disposições desse regulamento, né? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de um campeonato profissional onde se pressupõe que os clubes tenham toda uma estrutura profissional por trás. E essa estrutura profissional não se resume apenas à contratação do técnico, de jogadores, ter um médico na retaguarda. É necessário também que você tenha toda a estrutura administrativa, que perpassa não só, por exemplo, pela questão financeira, mas principalmente pela questão jurídica, porque quando você trabalha uma competição, o seu principal produto é uma competição, que há um regulamento, logicamente que você tem vários aspectos que precisam ser trabalhados dentro regulamento, inclusive o atendimento das disposições dele, né? E aí, dentro desses aspectos, dentro desse arcabouço jurídico que está no regulamento, os clubes existem obrigações que eles precisam cumprir, assim também como prazos, assim também como metas, objetivos, enfim. E entre dentro desse regulamento, existem obrigações para você dar o que se chama condição de jogo para o atleta, tá? Por exemplo, o artigo 29 o artigo 29 do REC, ele diz que para ter condição de jogo, ou seja, para você entrar, você tem que ter, o atleta tem que estar com o nome dele publicado no BID e ele tem que estar inscrito na competição
num programa que a CBF tem, onde você pode inscrever os atletas em cada competição que faz. Você abre uma aba, por exemplo, para o Campeonato Paraense, você abre uma aba para a Copa Grão-Pará, você abre uma aba para a Supercopa Grão-Pará, e aí você, como tem de inscrições em cada competição, você vai escrevendo conforme o seu entendimento técnico, né? Vamos dizer assim, o Carajás tem 100 atletas no elenco dele, entre os meninos da base profissionais, os meninos da base e os profissionais. Só que na aba do Campeonato Paraense, ele tem que escrever só 50 atletas, ele escolhe dentro desse elenco os 50 que vão ser inscritos. A gente vê muito isso, por exemplo, em Libertadores, nesses campeonatos internacionais, em que, às vezes ou outra, uma contratação que chegou, ou alguém que está ali meio contundido, ele não é inscrito na competição. É isso, justamente isso. Você escreve nessas abas desses sistemas. Então, aí você ganha condição de jogo, tá? O problema é que lá embaixo, nesse mesmo capítulo do regulamento, tem o artigo 31 que fala o seguinte: é vedada a participação de atletas não profissionais que completarem 20 anos de idade em 2025. Tá? Ou seja, tu pode ter vários atletas sub-20 que completem 20 anos em 2025 no teu elenco. O problema é que se tu for colocar ele para jogar no Campeonato Paraense de Profissionais e ele em 2025 fizer 20 anos, ele já tem que ter o contrato profissional. Então, o Paulo Gralato é um atleta do Santa Rosa, tá? Ele vai jogar, só que ele é amador, mas o Paulo é uma promessa. Eu quero colocar ele para jogar no campeonato, para dar projeção, ganhar cancha e tudo mais. Mas o Paulo vai fazer 25 anos em 2025? Vai. Então, vamos fazer o contrato profissional dele. Porque 20. o regulamento proíbe... 20, desculpa. Porque o regulamento proíbe que ele jogue na condição de amador. E aí foi justamente esse o equívoco cometido pelos clubes, pelos 4 clubes que estão denunciados. Eles colocaram atletas, escreveram atletas para jogar que completam 20 anos em 2025. Tá? E aí entra outro aspecto da discussão, o que é ao momento que ocorre a irregularidade. Tá? Porque eu tenho um entendimento bem particular dessa questão, porque, veja bem, o que o 31 que eu acabei de ler fala? Ele fala o seguinte: é vedada a participação de atletas não profissionais que completem 20 anos de idade em 2025. Veja o que ele fala. Ele não diz assim, olha, é vedada a inscrição, é vedada... ele diz o seguinte: é vedada a participação. Então, a gente primeiro tem que entender o que é participação, né? Isso eu estou colocando agora, até inclusive como advogado, uma leitura minha, né? Participação, e se você for lá em qualquer dicionário, você vai ver que participar é atuar, estar dentro de um contexto, efetivamente estar naquela situação de jogo, né? E aí, a gente tem que ir para o segundo regulamento da competição para entender. Olha aí o Super. Tudo bem, Super? Tudo bem, tio? Esse cara, gente boa pra caramba. Paulo, então, voltando lá. Então, o artigo... Desculpa. Falando, ele... Desculpa não, pô. Foi um prazer ver o Super aí. Então, esse artigo que eu estava te falando, que é que está causando toda a celeuma, diz que é proibido participar, certo? E a gente precisa entender, então, como é que é a participação, como é que se dá essa participação, né? O que o tribunal entendeu? Que a participação se deu no momento em que os clubes colocaram lá na súmula. Os clubes não fazem súmula. Os clubes mandam a pré-escala e o árbitro confecciona a súmula, mas como eles mandaram a pré-escala com o nome desses atletas, essa relação foi lá para a súmula e ela acabou provocando essa celeuma porque estava o nome do atleta lá. O problema, Paulo, é que quando você fala em regulamento, por isso que eu fiz questão de explicar que existem 2 regulamentos, a interpretação desses dispositivos ainda tem que ser sistemática, ou seja, você tem que avaliar o que tem no regulamento, o que tem no outro, trazer conceitos, fazer realmente a avaliação, certo? E aí a gente vai lá para o REC, o RGC, desculpa, que é o Regulamento Geral das Competições da Federação,
no tópico que se diz interpretação, onde ele fala como é que você deve interpretar os regulamentos, ele diz o seguinte: olha, salvo se expressamente determinado de outra forma por esse RGC, entende-se. Aí você vai lá para a letra D. Por atuar. Lembra que eu disse que participar é sinônimo de atuar. Você vai em qualquer dicionário, você encontra isso lá, tá? Procura lá sinônimo. Aí tá. O que se entende por atuar nos regulamentos da federação? Por atuar, o ato do atleta entrar em campo para disputa da partida desde o início ou no decorrer da mesma, ou quando apenado pelo árbitro na condição de substituto. Ou seja, a atuação ela se configura quando o atleta entra na partida, desde o início ou durante ela, ou ele recebe, vamos dizer, um amarelo, um vermelho como substituto. Aí, quando ele intervém, ele Exato. tem que intervir no jogo. De alguma forma. Aí conta como uma parte, como uma atuação. Então, se a atuação significa jogar efetivamente ou levar um cartão amarelo, eu entendo que, se eles não fizerem isso, eles não participaram, eles não atuaram. Portanto, o simples fato de escrever na súmula, em tese, não traria para ele a punição do 214, como foi aplicado pelo tribunal. Tá? Então, isso é uma questão que a gente realmente fica preocupado de não ter sido percebida essa situação, porque isso é uma situação que vai, inclusive, que nem é jurídica, é uma situação de interpretação de texto. Você volta a dizer, é jurídica porque nós temos uma ciência dentro do direito, que é a hermenêutica jurídica, que fala sobre a interpretação das leis, a forma como você interpreta uma lei, porque existe todo um sistema de leis, então você não pode interpretar uma lei isolada, você tem que fazer uma interpretação conjunta desses regulamentos e dessas leis. E aí você teria, então, que pegar um conceito tanto do RGC quanto do REC para você tentar verificar se, de fato, o atleta atuou, se o atleta participou ou não daquela partida. Eu entendo que não participou e, portanto, não pode ser punido. Essa situação ela é muito clara nos atletas da Tuna, que já foi punida, assim também como do Remo e do Bragantino. O do Capitão Poço é diferente porque o atleta, nessa condição, ele efetivamente jogou, ele participou de partidas. Aí vai uma outra discussão. Se ele participando, você aplica o 214, que perde ponto, ou se a participação dele foi apenas uma quebra do regulamento, ou seja, desobedecer o regulamento, que é 191, que vai resultar apenas em multa. Falo isso porque eu li agora para ti um artigo que diz quando é que o atleta tem condição de jogo. E ele é muito claro. Se tu vai lá no artigo 29 do REC, ele diz o seguinte: terá condição de jogo para participar do Campeonato Paraense de Futebol da Primeira Divisão o atleta que obrigatoriamente e cumulativamente tiver seu nome publicado no BID e tiver seu nome inscrito na competição por seu clube no sistema Gestão Web. O atleta do Capitão Poço, ele tinha tanto o BID como estava escrito no Gestão Web. Ele apenas desobedeceu aquele artigo 31 que eu li há pouco, que diz que ele não podia jogar com contrato amador, já tendo... Desculpa, não é contrato amador. Ele não podia jogar na condição de amador, sem o contrato profissional, fazendo 20 anos em 2025. Então, penso que essa questão, data todo o maior respeito que eu tenho pelos componentes da terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva. Eu fui uma pessoa que militei muitos anos, você sabe disso, na Justiça Desportiva, sempre tratando com muito respeito, com muita lealdade com os colegas, porque são colegas, porque eles são advogados, mesmo estando na função judicante lá como auditores do tribunal, mas são advogados, então por isso que eu chamo de colegas. E, com todo o respeito que eu tenho por eles, eu penso que foi uma interpretação equivocada desses dispositivos. Agora, é lógico que isso não cabe a mim fazer essa defesa, fazer essa explanação. Eu estou esclarecendo aqui o meu pensamento como advogado e diretor jurídico da Federação e para os seus aficionados, mas eu penso que os clubes possuem também profissionais gabaritados nas suas defesas e que certamente vão debater isso agora já, principalmente o Capitão Poço e a Tuna, que já foram punidos, lá no pleno do TJD, e podem levar essa discussão até também ao STJD. E aí, dentro da tua explanação, eu fiquei com umas perguntas que eu acho que a maioria ficou. Então, vamos lá. O equívoco é muito nítido, né? Ou seja, é isso.
o que resta saber é interpretar o texto. Mas a punição, ela é escolhida, como tu falaste, eu não vou lembrar os artigos, sobre perda de ponto e outra, é uma questão, né? Que aí tu tem que falar, ele pode estar vinculado ao artigo tal ou ao artigo tal. É isso? Porque há essa questão, porque assim, por mais que você defina atuar, né? Participar como atuar, intervir, jogar, nós temos duas situações diferentes. Capitão Poço, com o Daniel, e os outros três. Um que já foi julgado, que é a Tuna, e os outros dois que estão por ser. São diferentes. Mesmo o Capitão Poço ainda tem como fazer uma solicitação que a punição é além da coisa, é isso? Veja bem, como é que funciona a sistemática de um julgamento na justiça esportiva? O clube que se sentir prejudicado, ou de ofício pela Procuradoria, tem que gerar uma denúncia. Quando o clube se sente prejudicado, ele oferece o que se chama notícia de infração, que é uma petição onde ele diz, olha, o fulano está errado por isso, isso, isso. Ou então o procurador detecta, a partir de uma análise de uma súmula que tem ali uma irregularidade, e ele promove a denúncia. Tá? Não precisa ser um clube, não necessariamente é outro clube. Não precisa ser um clube. O procurador daquela determinada comissão pode oferecer de ofício. Nesse caso, foi um clube. O clube ofereceu a notícia de infração. Essa notícia de infração foi distribuída numa das comissões, que no caso foi a terceira. O procurador analisou essa notícia de infração, essa petição, e entendeu que, de fato, ali tinha uma irregularidade e ofereceu a denúncia. Quando ele oferece a denúncia, ele escolhe o tipo, ele escolhe o artigo em que ele vai enquadrar aquela conduta, tá? Então, aí nós tínhamos 2 artigos para enquadrar. No 214, que é a utilização de jogador irregular, que ele gera, entre outros, multa e perda de pontos, ou o artigo 191, que é desobedecer regulamento, falando assim uma linguagem bem acessível. Tá? O procurador, nesse caso, ofereceu a denúncia no 214, que era justamente utilizar jogador irregular, porque ele entendeu que aquela vedação do artigo 31, ele configura irregularidade. Tá? Mas, veja bem o que eu falei ainda agora. O artigo 29, ele diz o que é condição de jogo. E o que tinha de condição de jogo, os 2 atletas apresentavam, que era inscrição no BID e inscrição na gestão web. Por isso que eu te digo que o mais adequado para essa situação seria o 91, que seria a desobediência ao regulamento, e não o 214. Mas, volto a dizer, isso é um debate que vai ser travado lá no tribunal, tá? Eu estou explicando para vocês o que ocorre agora. Então, na hora que o procurador ofereceu a denúncia do 214, logicamente que o clube que entrou com a notícia de infração se habilita no processo e vai ajudar a reforçar essa denúncia. Já os clubes denunciados, eles vêm na defesa com a principal tese da desclassificação do artigo. O que é desclassificar? É dizer para eles, olha, não é 214, é 191. E aí se trava o debate jurídico. Ao final, o relator do processo profere o voto dele, que no caso foi acatando o 214 e aplicando a pena de perda de pontos e de multa. Os outros auditores podem puxar uma divergência dizendo, não, eu não entendo que seja 214, é o 191, mas nesse caso todos entenderam que era assim 214. Eu volto a dizer, com dado máxima venha aos meus colegas, eu não concordo com a decisão deles, mas eles que têm o poder de decidir. Então, agora o que vai acontecer? Os clubes vão entrar com o que se chama recurso voluntário, que, como o nome diz, é uma discussão já num grau superior, já lá no pleno do TJD, e aí o debate vai ser novamente travado se é 214, 191 ou qualquer outro artigo que eles possam querer enquadrar. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso aconteceu lá atrás, né? Tipo, foi a primeira vez que o clube colocou ou já tinha colocado, só julgaram agora? Isso é uma pergunta do Paulo. A minha pergunta é, colocaram essa denúncia só agora ou o julgamento foi só agora? Não, pois é, isso aí é uma outra situação que a gente lamenta muito. Porque o que acontece? Ocorrem situações no decorrer do campeonato que pode fazer com que as pessoas entendam que seja uma irregularidade, ok? Aí o que acontece muitas das vezes, isso eu já vi acontecer muito.
determinada pessoa que detecta isso, pode ser um time, pode ser um advogado, pode ser qualquer pessoa, pode ser você, por exemplo. Tu conhece o regulamento, tu detectou que se o cara jogar sem contrato profissional com 20 anos, isso pode resultar numa perda de pontos. Aí o que tu faz? Tu fica ali e aguarda. Né? Quando acaba o campeonato, um time que foi rebaixado, tu conhece o presidente, tu chega lá com ele, pô, presidente, eu tenho um negócio aqui que pode te salvar. Aí tu fala a irregularidade que tu detectou. O presidente olha aquilo ali e diz, bom, eu acho que realmente isso aí pode dar roque. Contrata um advogado, o advogado faz a notícia de infração e acaba virando uma denúncia, e isso aí provoca isso que está acontecendo. Né? Isso é um grande problema que a gente vem enfrentando, não só aqui no Pará, como em todo lugar, porque a dita notícia de infração, ela não tem um prazo específico, o que tem um prazo específico é a denúncia. Então, por exemplo, se o cara jogou irregular, tu tens que fazer essa denúncia antes de 60 dias, tu tem que fazer a notícia de infração antes de 60 dias do fato, porque se tu fizer depois, né, já vai estar prescrita a denúncia. Então, é um jogo assim, de interesse muito complicado. Aí tu vai perguntar, pô, mas vocês não conseguem detectar esse tipo de situação? Vocês não conseguem detectar esse tipo de situação? Veja bem, a federação ela tem muitas incumbências dentro do campeonato. A gente, quando percebe qualquer tipo de irregularidade, as súmulas são meio que automaticamente encaminhadas para o tribunal, que tem o dever de avaliar as condutas e ofertar as denúncias. Né? Então, as súmulas de todos esses jogos foram encaminhadas. As súmulas desses jogos foram encaminhadas para o tribunal e o tribunal fez a avaliação delas e, naquele momento, eu não sei porquê, entendeu que não haveria matéria para denúncia. Depois, os clubes entraram com as notícias de infração, foi reavaliada a questão e acabou-se chegando à conclusão de que havia, sim, ali um problema que deveria ser avaliado pelo tribunal. Então, é um relacionamento bem complicado, até porque essa questão em si é uma questão muito específica. Tu tem que ter conhecimento do contrato do jogador, tu tem que ter conhecimento da data que o jogador nasceu para saber se em 2025 ele vai fazer 20 anos ou não. Ou seja, é muito intricada as informações e, de fato, quem tem acesso muito mais fácil a essas informações é o clube e não a federação. Eu tenho uma pergunta muito simples. Tu falaste uma coisa que eu não sabia, a história do lá. Vamos lá, eu vou falar o termo, tu me corrige. Do site que tu abre uma aba, tu faz todo o teu processo de inscrição pelo site. Ele não passa por vocês essa inscrição de atleta, né? Não, a inscrição é automática, é o próprio clube que faz. A gente, logicamente, que tem acesso às inscrições, nós olhamos lá, mas veja bem, quando tu escreve 50 nomes, tá? Não, perfeito. Vai te preocupar pela condição de jogo. Até porque, olha só, quando tu escreve os nomes nesse sistema, tu gera, por exemplo, vai ter o jogo amanhã. Aí tu gera uma pré-escala com os 23, 22 jogadores que vão lá para o banco. Tá? Essa pré-escala só vai ser gerada se o cara tiver o bid, se ele tiver inscrito naquela competição. Então, o próprio sistema meio que tria automaticamente essa questão. Perfeito. Por isso que, às vezes, o clube é muito difícil ele correr o risco de utilizar um jogador sem estar no bid, por exemplo, porque o sistema vai triar essa situação. Entendeu? Agora, uma situação de idade, o sistema logicamente não vai detectar, porque ele não está... Não, ele está ok. Ele está ok, ele está no bid, ele, como tu mesmo falaste, ele está em condições. Exato. E, André, uma coisa que eu tenho falado em live, que é importante, eu acho importante, assim, o TJD é um ente independente, né? Ele não tem vínculo com vocês, né? Até porque se tivesse, não ia causar todo esse problema, eu imagino. É isso mesmo ou eu estou equivocado? Uma situação bem interessante, sabe? Ontem eu estava conversando com uma pessoa no portal, inclusive um papo muito bom, uma pessoa que fez, inclusive, uma matéria muito dura contra a federação, e eu liguei para essa pessoa para me tentar explicar algumas coisas, e eu falei para ele, cara, olha, eu estou te ligando, não é para pedir para te elogiar a federação, tirar a tua matéria do ar. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que acredita, eu pratico isso na minha vida, eu acredito na liberdade da imprensa, eu penso que a imprensa tem um papel fundamental para o Estado Democrático de Direito, para que a gente consiga realmente ver as coisas que estão acontecendo de uma maneira crítica. E eu não estou te ligando para que tu seja chapa branca, eu estou te ligando para tentar esclarecer algumas coisas.
E a conversa foi desenrolando, e ele muito crítico para a federação, eu tentando explicar, perguntas pertinentes. Realmente foi uma conversa bem interessante. E aí ele caiu nesse ponto que tu estás falando aí, que tu falou aí já passando. Se o tribunal é vinculado à federação, porque é o tribunal da federação, eu falei para ele, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quem mais está apanhando nessa situação é a federação. Tu acha que se eu mandasse no tribunal, se a federação mandasse no tribunal, a gente teria permitido a suspensão do campeonato? Pô, é até uma questão de lógica, pô. E ele falou, de fato, tu tens razão nesse aspecto. Então é isso, as pessoas pensam que o tribunal é da federação, que a gente pode ligar para o auditor, olha, vota desse jeito. Não é assim, cara. Primeiro que nós temos que respeitar as pessoas. Quem está lá são profissionais respeitados, que vão acertar ou vão errar, assim como nós vamos acertar e vamos errar. Então, eles têm a capacidade de avaliação deles, eles têm o direito de manifestar livremente o pensamento deles, e eles têm condições de dizer quem fez isso e aquilo, e cabe a mim concordar ou não e utilizar os meios legais quando discordar para tentar mudar a decisão, fazer um recurso, discutir isso nas outras instâncias, né? Mas respeitar as pessoas. E outra, é uma prática do Ricardo, é uma prática minha, de toda a diretoria da federação, agir dentro da mais estrita legalidade. Nós nunca vamos chegar lá e dizer, olha, cara, faz assim, faz assado, olha, vai ser ruim para o campeonato. Não, meu amigo, tu tem que fazer porque eu te coloquei aqui. Isso não existe. Isso não existe, eu posso garantir isso para vocês. Então, o que acontece com o tribunal? Pela legislação, a federação ela tem que custear as atividades do tribunal. E aí a gente está falando pagar secretário, pagar os assessores, pagar a estrutura, o lugar onde eles atuam, mas eles são totalmente independentes, eles são autônomos. As decisões vão ser emanadas de uma maneira que a federação não pode interferir. Até porque a federação também pode, deve, vai e já foi julgada por esse mesmo tribunal. Quando, por exemplo, a gente publica um regulamento e algum clube entende que aquele regulamento, em algum aspecto, está equivocado, ele pode contestar esse regulamento lá no tribunal. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Tu falaste que tem o regulamento geral e o regulamento específico, o REC, e que isso é votado e discutido e votado, e isso é verdade, porque eu estava lá, tanto no pré quanto no dia mesmo, no finalização lá em Tracuateu. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Muitas pessoas, eu não sou advogado, jurista, então eu vou perguntando, e por isso que tu está aqui, para não falar uma bobagem, né? Eu acho que a galera está com uma sânia muito grande, em vez de perguntar, ter certeza num assunto muito específico de legalidade. Vamos lá. Muita gente fez eu não sei se é uma falsa equivalência com a questão dos estrangeiros para se adequar a um regulamento de CBF e tal, e isso, porque no da CBF ou no das nacionais seria 21 e não 20. Isso é verdade? Isso tem alguma coisa a ver? Isso pode ser utilizado caso seja verdade, ou eu falei uma bobagem gigantesca? Na verdade, me falaram. Veja bem, isso vai ser resolvido no regulamento em que você tiver o dispositivo. O regulamento dos estrangeiros está no RGC, que é o Regulamento Geral das Competições. O RGC ele é de incumbência exclusiva da federação, porque como ele trata de todas as competições, é a federação que faz, a federação que adapta sem precisar digamos assim, concordância dos clubes. Volto a te dizer, eles podem discordar, mas a decisão é da federação. Então, naquele momento, a federação entendeu que o quê? Que nós temos aí uma competição, a principal competição do ano por nossos clubes, Remo e Paysandu, e até mesmo para a Águia e Tunaluso, são o Campeonato Brasileiro, vai ser os campeonatos brasileiros, e eles teriam que jogar o Campeonato Paraense com regras parecidas aos brasileiros nesse aspecto, porque, veja bem, se qualquer time contrata novos estrangeiros e ele vai poder jogar o brasileiro com novos estrangeiros, e aqui no Paraense ele não puder jogar, ele não vai estar se preparando corretamente para a competição nacional, que é a competição mais importante. Então, por isso, nós entendemos que, de fato, era necessário adequar. Em relação a essa questão da idade, dos 20, 21 anos, as pessoas têm que entender, mais uma vez, aonde está esse regulamento. Esse regulamento está no REC. E no REC ele é votado. Por exemplo, se lá no Conselho Técnico alguém tivesse dito, olha, lá da CBF é 21 anos, a gente teria votado.
A própria federação podia dizer, bora passar para 21. Mas como não houve um debate específico sobre esse tema, já vinha sendo reproduzido essa idade desde os outros campeonatos, acabou que não houve uma discussão específica sobre 20 e 21. Agora é importante que se diga, Paulo, que hoje nós temos 2 leis de regência do esporte, tá? A Lei Pelé, que não foi revogada pela Lei Geral do Esporte. Tá? Por exemplo, a Lei Geral do Esporte revogou o Estatuto de Defesa do Torcedor. Esse é o Estatuto de Torcedor, não existe mais. Hoje nós temos 2 leis de regência, a Lei Geral do Esporte e a Lei Pelé. A Lei Pelé, ela fala em 20 anos. E a Lei Geral do Esporte fala em 21 anos. Então, há um conflito de normas. Mas os 20 anos do regulamento específico da competição do REC, ele é legal porque ele é uma previsão da Lei Pelé. Ah, poderia mudar? Não. Poderia. Poderia mudar. Não mudou porque não houve a proposta de ninguém para mudar. Ah, mas pô, aí agora? Cara, as regras são estabelecidas lá atrás. Tá? Previamente. E discutidas. Discutidas, debatidas, votadas, aprovadas e publicadas. Tá? Todo esse regulamento, praticamente, você, como disse, estava lá, foi aprovado por unanimidade pelos clubes. E volto a dizer, não é um ponto irregular, não é um ponto ilegal, é um ponto previsto numa lei que está vigente e que normatiza muitas relações do desporto nacional. Tá, vamos lá. Beleza, isso está muito bem explicado, esmiuçado. Eu brinco que não dá para fazer o faroeste porque não tem mocilho, lembra? Né? Não tem mocilho. Não assim, não Paulo, mas bem... Não quer dizer que só tenha bandido, antes que me culpem. Não, é tipo, ninguém é... Ai, nossa, não. Exato, eu penso assim, cara, ninguém erra porque quer, entendeu? E eu digo mais, esses erros para o nosso futebol, a gente tentando fazer uma limonada do mando de limão que apresenta para a gente aí, eles são, digamos assim, como tu falas, né, importantes, porque aperfeiçoa o relacionamento, aperfeiçoa o regulamento, aperfeiçoa a forma como os clubes e todo mundo vai observar mais. Eu tenho certeza que ano que vem, muitas das pessoas que estão assistindo essa live, quando a federação disser, olha, está publicada a primeira versão do REC, eles vão entrar lá no site da federação, vão baixar o regulamento, vão procurar 20 ou 21, vão procurar lá no RGC o limite de estrangeiro, vão procurar como é que o jogador vai ter condição de jogo ou não, como é que funciona o tribunal, vão se interessar em ver como é que é o CBJD, como é que se faz a composição de um tribunal, como é que se faz a votação. Está tudo lá, né? Está tudo porque lá. Está tudo disponível. Quer dizer, é ruim, vai ser ruim, vai atrapalhar a preparação dos clubes para o paraense, para o brasileiro. A gente vai ficar parado aí mais um tempo, mas vamos aproveitar isso para aperfeiçoar o nosso campeonato. Tá. Sabe? Eu acho que só tu tá pedra, só tu dizer que está tudo errado, que é isso, que é uma bagunça, que é aquilo. Cara, erros acontecem. Nós nunca vamos nos omitir da nossa responsabilidade em relação a esses erros. Mas eu posso garantir para vocês que a gente vai avançar muito a partir deles. Eu acho que a primeira coisa mais importante é tu entender qual é o erro, porque aqui tu já explicou um monte de coisa. Aí agora, se tu, em cima de tudo que tu falaste, alguém no comentário disser por causa disso e disso e disso, eu acho isso, isso e isso, eu acho que aí tá tudo no jogo. Eu vou te perguntar, tu já passaste por isso muito levemente, que é legal, eu tô falando, é o Paulo, é nós, a merda tá feita. Qual é o próximo passo? Porque os clubes vão recorrer, cada um numa situação, no seu entendimento. Tu mesmo já falaste do entendimento. A FPF tem como atuar nisso, tipo, previamente, antes desses recursos? E hoje, o que se faz ou não se faz com o Campeonato Paraense 2025? Bom, primeiro, a FPF tem por prática não atuar em questões em que envolvam o debate de interesses de filiados. Né? A gente sabe aí que alguém está provocando essa situação e alguém está se defendendo. São 2 filiados da federação. Então, a gente procura não entrar no mérito da questão. Tipo, quem está certo é fulano, quem está errado é ciclano. De forma oficial, enquanto federação. Eu dei a minha opinião aqui como advogado, como operador. Jurista.
Então, a gente vai atuar para acelerar ao máximo o processo, né? Olha, bora tentar botar esse julgamento para segunda, para terça-feira, pleno. Olha, entendam, a gente precisa dar continuidade no campeonato. É muito ruim o campeonato parado para a preparação dos clubes, para os nossos patrocinadores, para os fãs que querem ver o jogo e tudo mais. Então, isso a gente vai atuar, digamos assim, administrativamente e deixar, como eu disse, o tribunal, com a sua autonomia, com a sua independência, agir de uma forma totalmente imparcial dentro desse aspecto de pressão, de pedir que decida por esse, aquele outro. Eles vão decidir conforme o entendimento deles. Então, o que a federação vai fazer é isso. A ideia é que a gente perca aí pelo menos de 10 a 15 dias, no máximo 18, que já vai ser um desastre, mas a gente pensa que dá para dar uma acelerada e ver esse julgamento socorrer obedecendo os prazos legais, que também é bom que se diga que existem prazos legais para serem obedecidos. De repente, a federação, o tribunal marca um julgamento para quinta-feira, vamos dizer assim, mas não é porque ele quer protelar, é porque tem prazo. Quando você entra com uma denúncia, você tem que dar prazo para quem for denunciado responder, a procuradoria tem que se manifestar, ou seja, tu tem que seguir um rito. Mas esse rito pode ser acelerado, é isso que a gente está trabalhando para que o mais rápido possível seja julgado e seja decidido isso definitivamente. Aí eu pensei em duas coisas. A gente reclama muito do olhar do eixo, mas aqui a gente tem o olhar do eixo. Está todo remista pensando, meu clube vai ser julgado, né? Aí o outro, não sei o quê. Ainda tem 2 julgamentos, né? Remo e Bragantino, é isso? Já foram feitos 2, não é isso? Ser julgado pela mesma turma, e só se tiver alguma mudança muito radical no entendimento da turma, eles vão aplicar o mesmo entendimento que aplicaram para a Tuna, né? Que é o caso igual. Ou seja, e aí isso vai ser discutido também lá no TJD, no pleno. Então tá. E aí eu quero entender uma coisa, André. A punição é os 3 pontos pela punição, que eles entenderam lá, mais os pontos do jogo, né? Isso, o 214 diz isso, por exemplo. Tu não vais mais contar com os pontos que tu recebestes naquele jogo e tu perde 3 pontos. Tu é penalizado em 3 pontos. Vamos dizer o seguinte, que no primeiro jogo que o atleta X jogou, participou de forma irregular, o clube ganhou. Então, aí lá na tabela de classificação ele tem 10 pontos. Então, se tira 3 pontos dessa vitória de lá, tá? Ele passa a ter 7. Aí ele é punido com a perda de 3 pontos. Aí desses 7 se tira os 3 pontos da punição. Ele fica com 4. É assim que funciona a sistemática. Mas tu não passa ponto para ninguém. Não passa ponto para ninguém. Isso daí mudou já há alguns anos. Porque foi uma das coisas que eu ouvi. É complicado, né? Se passasse aí que digamos, o pau ia torar mais feio. Pois é. Tá. Então, minimamente, porque assim, você tem mais um julgamento na terceira turma e depois você tem o pleno e você pode ter mais uma instância, é isso? O pleno do STJD. Mas nesse meio tempo, até se resolver, pode algo acontecer, até se resolver, que eu digo legalmente, né? Tipo, definiu na última instância, fulano é punido ou não é punido, mas no meio disso, vamos lá, ficar subjúdice? Não. Isso não é possível. Não, veja bem, olha só. Nesse julgamento do Capitão Poço da Tuna, não tem uma determinação específica para suspender o campeonato, tá? Por outro lado, tem uma determinação para readequar a tabela. Porque, como perdeu ponto, tem que saber quem subiu, quem ficou, quem vai e quem foi. Então, para fazer essa adequação, ia ser necessário um tempo. Então, foi por isso que a federação suspendeu o campeonato. Veja, com a punição do Capitão Poço, a tabela é tão mexida que o Santa Rosa deixa de ser adversário do Remo e quem passa a ser adversário é o Cametá, que nem classificado estava. Então, para você ver como tem aí o que é que acontece? O Cametá não estava se preparando para o jogo. Então, não é justo dizer, a decisão saiu na quinta-feira, o jogo era no sábado. Era na sexta. Então, era muito difícil dizer, sai Santa Rosa, vem Cametá, de um dia para o outro. Não tem como fazer isso, é impossível. Então, por isso que suspendeu o campeonato para que se adequasse a tabela. Beleza, adequou a tabela. Aí vamos dizer que lá no pleno se confirme a decisão. Tá? Então, eu penso que já nesse momento é possível você marcar o jogo, porque você já vai ter uma segunda decisão no mesmo sentido.
Assim como, Tá. se no modificar a decisão, a gente vai ter que avaliar se é pertinente marcar o jogo, manter o jogo que era o original, ou se a gente vai esperar a decisão do pleno do STJD. Mas pode ser que tenha ainda um cenário ainda mais confuso, que é modificar uma decisão e manter a outra. E aí a gente, de fato, vai ter que esperar a decisão final da questão. E ainda tem o detalhe: se isso acontece quinta-feira, Remo e Bragantino são punidos, muda tudo de novo, né? Porque perde ponto e vai mudando a tabela, os jogos todos mudam, né? Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Tá, André, deixa eu te fazer uma pergunta de futuro. Eu não sei se vocês têm essa resposta. Se não tiver, pode dizer. Paulo, a gente ainda nem está pensando nisso, por causa disso tudo que eu te falei. Vamos dizer, no pior, dizem que a gente usa o cenário ideal e o cenário real e o cenário pior, né? Vamos dizer dos 18 dias, Remo e Paysandu, e está todo mundo falando em Remo e Paysandu, mas o Pará tem os representantes na Série D, né? Também, que é uma competição nacional que demanda. São Águia e Tuna, né? Isso. Tá. Como é que vai ficar o Campeonato Paraense, que vai ter que entrar pelas séries nacionais? Vocês já estão pensando num cenário desse, André? Porque, assim, por mais que seja 10 dias, vai entrar, né? Nós já estamos pensando nesse cenário. O DCO já fez vários cenários com várias datas, e não é só o Campeonato Brasileiro. A gente tem que lembrar que nesse meio termo aí tem Copa do Brasil para Tuna e Remo, tem Copa Verde para o Paysandu. Então, é intrincado, a equação é intrincada de fato. Mas a gente vai ter que encontrar uma solução. E isso não vai ser inédito. Alguns campeonatos já foram decididos, não só aqui no Pará, como em outros estados, já foram decididos no meio dos campeonatos brasileiros. Infelizmente, essa realidade que se apresentou é o ideal, não é o ideal, mas aconteceu. Então, a gente vai ter que encontrar uma solução de datas para a realização das finais. Certamente vamos ter que usar meio de semana, até porque, como os clubes estão na Série B, em especial Remo e Paysandu, só joga em final de semana, então vai ter como dar uma adequada. Na Série B tem muito jogo terça, né? Sexta também, não é uma. Né? Vai ter essas coisas. E outra, vai que Oxalá Tuna Remo passem, vai ter Tuna Remo e Paysandu e mais 2 jogos para cada um na terceira fase da Copa do Brasil, né? Ainda tem, pode ter, se Oxalá telha, né? Exato. Porque. Então, como eu falei, difícil, mas tem que ser feita. Vai ter que encontrar. Agora, sim, isso pode ser que faça o campeonato ser realmente esticado, né? Porque, assim, por causa dos prazos, que aí vai ter que ter prazo e tal. A gente passe aí de metade de abril. Eu penso que a gente vai conseguir equacionar isso antes. Lembrando que as nossas quartas de final é só um jogo, as semifinais é só um jogo. E aí você que estava lá no conselho arbitral vai entender por que a insistência da federação também em ter essa folga na competição, de ter só um jogo, por que a federação, de forma inédita, realizou uma rodada em pleno carnaval, é justamente para a gente ter esse fôlego aí de datas. Eu tenho uma outra pergunta para a gente ir encerrando. Um dos teus, não sei se tu pode falar direto e tal, mas eu vou perguntar e aí você vê. Um dos teus, não vou especificar, se algum dos teus afiliados nessa situação de Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Brasileiro, resolver dizer assim, beleza, tá tranquilo, vai esticar, eu vou meter um sub-20 nessa porra aí, eu não quero nem saber. Vocês têm como fazer alguma intervenção ou isso depende do teu afiliado e vocês não podem se envolver? Olha, Paulo, volto a te dizer, a gente tem um espírito muito democrático, né? No regulamento não há nenhum tipo de obrigatoriedade, nenhum artigo que obrigue os clubes a colocar os times titulares. Eu vou te dar um exemplo de campeonato que tem. Por exemplo, o Campeonato Carioca diz o seguinte, que a partir da 5ª rodada todos os clubes têm que jogar com o time titular, né? No Pará não tem isso, tá? Mas, por outro lado, eu pergunto, tu vai abandonar um campeonato que te dá uma vaga na Copa do Brasil, que hoje é a competição mais milionária do nosso país? Tu vai, de fato, abrir mão de uma possibilidade de se classificar para a Copa do Brasil?
Então, tudo tem que ser pensado, avaliado antes de tomar uma medida dessa. Eu sempre digo para as pessoas que futebol não se faz com o estômago. Futebol se faz com um pensamento sereno, com resiliência, porque muitas das vezes vai de encontro com os nossos interesses, mas a gente tem que ter resiliência para entender o cenário e fazer o melhor para a nossa instituição. Então, as pessoas precisam pensar, e eu sei que os nossos dirigentes vão pensar de uma maneira muito tranquila nisso. Lembrando que tudo que está acontecendo não foi provocado pela federação. Foi provocado por quem não se atentou para um dispositivo do regulamento que é de observância exclusiva dos clubes. E outra, eu não sei também se eu estava conversando com um grande amigo que não mora aqui, um profundo amante de futebol, e eu falei assim, ele falou, pô, cara, mas a FPF poderia ter feito. Falou, cara, mas imagina o seguinte, tu é o clube A FPF vai lá e dizer, olha, bonitão, teu jogador aí tá fazendo 20 anos esse ano e tu colocou ele para jogar, vai que interpreta aí que não, né, participa. Ela fez isso, ela falou para todo mundo, olha, pessoal, o regulamento é esse aqui, e aqui no artigo 31 diz que jogar com 20 anos. Agora, assim, veja bem, vamos lá, ainda tem um outro problema disso. Vamos dizer que a federação, é culpa da federação, ela podia ter avisado o capitão Poço que o cara não ia jogar porque deixa. Vai que numa dessa a federação avisa o capitão Poço, mas por algum motivo ele não avisa a Tuna. O que está acontecendo? E aí, por mais... Não, e outra, e o cara disse, rapaz, não avisa não, eu estou fazendo tudo certo, por que tu está avisando que está errado? Deixa o cara se dar mal, meu irmão. É a velha história, a gente tem que ter uma postura imparcial. A federação ela não pode... Isonômico. Especificamente num critério desse, um time em detrimento do outro. A federação tem que manter uma postura de parcialidade. Por isso que tem regulamento, né, André? Por isso que tem regulamento. Exatamente. Então, nós temos um gap de tempo aí, dependendo da celeridade ou não, da antecipação ou não, de algumas medidas, de algumas ações, entre 10 e 18 dias, é isso? É a nossa previsão, mas a gente está trabalhando muito para isso ser reduzido. Tá. Mas menos de 10 é muito difícil. Até porque a gente já perdeu aí 4, né? 3, na verdade, porque a gente vai perder aqui todo esse final de semana. O outro final de semana, provavelmente, a gente não vai conseguir. Então, só o próximo. Mas aí pode modificar, dependendo se tiver data para acelerar, usar os meios de semana, né? Exato. Possivelmente vão ser usados. Não tem muito difícil. Vão ser usados. Porque, por exemplo... O Remo já joga agora terça-feira contra o Criciúma pela Copa do Brasil, então ele vai ter que, se der tudo certo passando, ele ainda vai ter que esperar a realização de toda a terceira fase para conhecer o adversário, então vai ter um tempo aí até ter a próxima rodada da Copa do Brasil. Eu acho que a terceira fase não é quando vem a galera da Libertadores, eu acho que vai ter, então tem um tempo. O que, na verdade, estava de boa na Lagoa e agora pode ser que tenha problema, na verdade, é o Paysandu, né? Porque ele tem 2 jogos contra o São Raimundo, pode ter 2 jogos de uma futura fase, eu nem lembro se é final, e tem a Copa do Brasil. Ele já tem isso, né? Infelizmente, realmente é o clube que não teve esse problema, está tranquilo e vai, infelizmente, ter, digamos assim, que pagar pelo erro dos outros, né? Eu acho que está se pagando, vocês estão pagando, e quando você assume uma parada, você traz isso também, por equívocos outros de muito tempo, né? Então, na cabeça do torcedor é assim, de novo, porra, não é possível, todo ano não é igual, e queria que tu desse uma, como é que eu vou dizer, uma acalmada nos corações do torcedor, que tu falasse um pouco do histórico, né? E explicasse e acalmasse um pouco os corações dos torcedores, independente do tom de azul e das cores de que cada um tem no seu coração. Paulo, a nossa gestão, a gestão do Ricardo, ela é uma gestão que prima muito pela evolução do futebol como um todo, né? Não adianta a gente estar pensando só em evoluir tecnicamente e deixar muitos aspectos do campeonato para trás. É lógico que algumas coisas vão evoluir mais e outras menos, tá? A gente, por exemplo, tem brigado muito, no bom sentido,
para mostrar para os clubes a necessidade de você ter uma advocacia preventiva, você ter uma boa assessoria jurídica, você trabalhar a parte médica do clube. A gente já tem um protocolo de concussão. O doutor Flávio Freire, que é nosso diretor médico, está preparando uma série de medidas que ele pretende adotar nos próximos campeonatos, como a obrigatoriedade de ter uma maleta de primeiro socorro, ter desfibrilador do treino até nos jogos. A gente está evoluindo muito na parte da arbitragem, independente do que falem, inclusive com matérias plantadas, mas a arbitragem da federação está evoluindo sim, porque a gente está colocando árbitros no quadro nacional, nossos árbitros voltaram a fazer competições nacionais, a gente implantou o VAR. Mas o VAR não deu certo. Amigo, a gente tem que implantar. Vai dar certo no primeiro ano, vai dar errado, mas a gente vai implantar. No outro ano melhora, no outro ano melhora mais. A trend, André. A trend do Instagram, como é? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Não tem essa trend agora? É importante a gente começar. Me dói ver aí profissionais da imprensa com anos e anos de experiência fazendo críticas vazias. Porque demorou muito. Meu amigo, está todo mundo aprendendo junto. Mas para a gente ter um campeonato de excelência daqui a 3, 4 anos, é preciso a gente passar por esse momento. Só para te ter uma ideia, o VAR que é usado no Campeonato Brasileiro custa mais de 5 milhões o equipamento. A gente trouxe um VAR chamado de VAR Lite, que não traça a linha, que inclusive eu sou contra a linha em VAR. Eu posso te dizer isso com todos. Eu acho que a linha tira a graça do futebol. Eu não acho que é impedimento quando tu está a ponta da tua unha na frente do zagueiro. Eu acho que mas aí discute a lei, né? Discute o regulamento. Opinião pessoal, entendeu? É uma opinião pessoal. Então, eu penso que o VAR que está aí é um VAR que vai ter suas falhas, como já teve, mas vai ter muitos acertos. Aquele problema que deu, não sei se foi no jogo do Remo do Paysandu, que demorou as imagens, se o VAR fosse o de semi no cacete de asa, ia dar o mesmo problema. Não é porque o VAR é light ou o VAR da federação. Foi um problema técnico, é isso? Tu sabe o que foi aquele problema, Paulo? Isso foi detectado, inclusive, por conta praticamente daquilo. É que como o Mangueirão é um estádio velho com cara de novo, ele tem muito concreto. Então, a comunicação, ela às vezes, dificulta passar pelaquela quantidade de concreto. Então, sim, eu imaginei. Houve necessidade de uma adequação. Aí tu vai dizer, mas por que demorou tanto? Aí foi uma falha humana. Porque a gente... Perfeito. O negócio passou ali de 5 minutos, diz, olha, nós não temos o VAR, agora continuar o jogo. Mas isso como seguiu? Isso foi muito debatido com o Fernando Castro, que é o nosso diretor de arbitragem, um cara excelente, um cara competente, uma pessoa que merece todos os elogios. Vocês não têm ideia do trabalho que esse rapaz tem para fazer esse VAR funcionar. Então, quer dizer, e a gente vê umas críticas vazias, porque o VAR isso, aquilo, o VAR vai ser isso e aquilo, mas eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai ter um VAR de extrema qualidade. Goiás começou a instalar o VAR ano passado. Vai perguntar lá para a Federação de Goiás se eles não tiveram erros até piores que está tendo aqui no Pará. Isso é experiência, isso é o tempo que vai te dar, entendeu? Assim como o tempo vai aperfeiçoar nossos regulamentos, assim como o tempo vai aperfeiçoar a verificação dos clubes, assim como o tempo vai aperfeiçoar a relação médica dos clubes, a questão jurídica dos clubes. Hoje, por exemplo, antigamente tu via Paysandu e um abnegado ou outro que funcionava no time do interior, como eu funcionei muitas vezes pelo São Raimundo. Hoje tu já vê, por exemplo, advogados de excelência, como a gente tem o Genésio lá no Águia, a gente tem o Emerson Dias aí no Santa Rosa, pessoas que vêm e que, mesmo indo contra a federação, eles ajudam a federação a evoluir, porque ela faz com que a federação pense, que a federação haja, entendeu? Outras das vezes eles estão do nosso lado, dizendo, olha, melhor aqui. Na época do REC, por exemplo, o Genésio foi um advogado que me ajudou muito, dizendo, André, olha, dá uma olhada nesse artigo aqui, a gente precisa melhorar a relação ali. Então, é uma relação de compartilhamento. É lógico que vai chegar um momento que cada um vai puxar para a sua brasa, a sardinha para a sua brasa. Mas até lá, vamos andar junto, vamos construir. E isso não tem que partir só da federação dos clubes, tem que partir de todos os atores. Tá? E quando eu digo partir de todos os atores, inclusive a imprensa, volto a dizer, não é para ter chapa branca, não. É para criticar mesmo. Tá? O exemplo do Genésio é muito bom. Exato. É um cara muito bom que te eleva criticando ou te auxiliando. Que eu digo é... Tu acha também que, quando, por exemplo, a gente participa de uma live, tu faz uma live para falar disso, daquele outro, vem os teus seguidores
metendo o pau, criticando, a gente também não olha o que os caras estão falando ali, a gente também não tira de proveito? É claro que a gente tira. Toda opinião, sendo ela positiva ou negativa, ela é importante para que a gente entenda o que está acontecendo, faça uma análise bem real da coisa e tente melhorar. Inclusive, ontem eu disse lá para o colega da imprensa, eu lembrei de uma história do Armando Nogueira, que quando o Júnior perguntou se ele podia dar um conselho para ele, quando o Júnior estava começando na Globo, ele falou: se você quiser ser um bom comentarista, você tem que criticar sem ofender e você tem que criticar sem ofender e tem que elogiar sem bajular. Cara, se todo mundo seguir essa regra, tu vai ter um relacionamento sadio, tu vai ajudar a construir aquele cenário e tu vai realmente crescer junto com o processo todo. Cara, hoje eu sempre digo que é muito mais fácil o caminho da crítica sempre é muito mais fácil, né? É muito mais fácil tu ver uma situação e dizer é culpa da federação, pô, não sei o que, do que tu, pera lá, primeiro bora avaliar a situação para a gente ver de quem que é a culpa, por que está acontecendo isso. E às vezes é até mais da federação, né? O cara já bate pelo histórico. Às vezes ninguém vai... A gente ali é o perfeito que a gente não vai errar. Vai errar sim, vai errar muito. Mas só para terminar mesmo, cara, há atores que não são os clubes, a federação e tal, que são os atores e parceiros comerciais. Isso tem que ser colocado na mesa também, porque há a transmissão agora para fora, há a transmissão da cultura, há patrocínios. Isso tem que ser costurado também, né, cara? Porque, como tu falaste, ninguém está feliz com isso, né? Todo mundo sofre. A cultura tinha um planejamento, o próprio Benja que está fazendo o streaming lá, tem a equipe dele que foi contratada especificamente para isso. Infelizmente, isso são as consequências negativas desse processo, né? A gente, volta a te dizer, a gente já conversou com todo mundo, a gente espera que isso seja resolvido rápido para que a gente consiga continuar o campeonato logo. Meu amigo, obrigado, cara, por ter aberto o espaço aí na tua agenda nesse momento tão complicado. Um abraço para todo mundo aí, espero que isso se resolva o quanto antes, mas eu queria muito te ouvir, porque eu acho importante ter a federação, então já deixo aqui, se algum dos clubes envolvidos também quiser se manifestar, vem com nós. André, valeu, meu mano, obrigado, que tudo se resolva da melhor forma, e porque trabalhar muito eu sei que tu vais. Eu já digo que tudo se resolva rápido. A melhor forma vai ficar pela ótica de cada um. Paulo, eu te agradeço o espaço aberto. Boa resposta. A gente sempre está à disposição aí para contribuir com o canal, para esclarecer as coisas para os torcedores. Tu, cara que tem uma amplitude muito grande no teu canal. É realmente muito, muito legal entender e ver que as pessoas também têm essa prática de ver o contraponto. Volto a dizer, é muito fácil tu criticar, tu meter o pau em todo mundo sem tentar entender o que de fato está acontecendo. Volto a dizer, a federação não vai acertar sempre, mas a gente vai procurar sempre acertar. E aí a gente pede desculpa por esse problema dessa interrupção do campeonato, mas quero dizer para os senhores que isso vai servir para aperfeiçoar a competição, aperfeiçoar a nossa atuação. Eu tenho certeza que no campeonato do ano que vem nós já estaremos muito melhor do que nesse campeonato. E é exatamente isso, que agora todo mundo, a equipe da FPF, trabalhe para resolver. O problema está aí. Não adianta ficar remoendo. A gente falou qual é o problema, o que a federação poderia, não poderia, deveria, não deveria. Agora é trabalhar todo mundo junto em prol da solução, né? Para que o futebol paraense volte. Eu acho que é isso, porque independente de qualquer coisa, só dois se dão muito mal, o torcedor e o próprio futebol, né, André? Assim, não tem torcedor feliz e o futebol sai arranhado, seja qual for o âmbito ou a esfera que tu queira olhar. Não tem torcedor, não tem imprensa, não tem dirigente de clube ou de federação, não tem ninguém que fique alegre com uma situação dessa. Ninguém. Então não tem ninguém feliz. Tem alguém que pode ter até seu interesse atendido aí, mas feliz eu tenho certeza que não está. Até porque são todos desportistas e eu penso que nessa condição eles imaginem que o resultado de campo é aquele resultado que ele tem que ser perseguido, não esse do tapetão. Galera, deixa teus comentários aí, eu te garanto que se aparecer alguma questão aí que eu não fiz por André, eu mando para ele e eu faço o react respondendo para vocês. Um beijo, valeu. Tchau. Tchau.